Ei, você por acaso já se perguntou se Jesus precisava mesmo fazer o que ele fez? Se Jesus, sendo Deus, ele não poderia ter salvado a humanidade de outra maneira, mas ele precisava ter se tornado um homem para isso? Será que existe outra opção ou não? Eu sou o pastor Arthur Klippe e eu quero conversar sobre isso hoje com você. A Escritura, a Bíblia Sagrada, que é o que nós cremos e confessamos como sendo a palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo é Deus. Ela usa essa palavra dizendo que Jesus é Deus. Diz também que Jesus é Filho de Deus. E assim ela mostra a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outras formas ela tem também para falar sobre a divindade de Jesus, dizendo dos atributos divinos que ele tem, ou seja, as qualidades, as características que são de Deus, mas que Jesus também tem. Por exemplo, quando fala da eternidade dele, da onisciência, da onipotência que ele tem, em todas essas formas ela está querendo mostrar Jesus como Deus, está querendo mostrar a divindade que Jesus tem. Em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ainda de outra forma, a Escritura mostra Jesus como Deus, colocando então as ações dele, as obras dele. E ela coloca obras divinas, obras que somente Deus pode ou poderia fazer, como sendo obras de Jesus, caracterizando ou mostrando ele como sendo Deus de verdade. Por exemplo, quando ela fala da criação e da conservação do mundo, do universo, de toda a criação, como sendo feitas por Jesus, como sendo conservadas e mantidas por Jesus. Quando ela fala da ressurreição dos mortos, quando ela fala também dos sinais, dos milagres que Jesus fazia pelo seu próprio poder. Ele não fazia milagres e sinais para outro ou pelo poder de outro, mas ele fazia pelo seu próprio poder. E isso gerava glória para ele mostrava a sua glória com esses sinais, com esses milagres. E assim a Escritura também mostra Jesus como Deus, através dessas obras que são divinas e que ele realizava, que ele realiza até hoje. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Outra forma que a Escritura tem para demonstrar Jesus como Deus, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, é mostrando que ele tem a honra de Deus. É mostrando que a ele é dado culto, é prestado culto, que as pessoas se ajoelham em honra e em culto a este Senhor, a este Deus que é Jesus Cristo. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. E assim a gente vê que Jesus Cristo era Deus, ele era verdadeiramente Deus. E isso é importante porque se Jesus não fosse Deus, se ele fosse simplesmente um ser humano, o seu evangelho de salvação, de obra salvadora, ele não existiria. As pessoas não poderiam acreditar que teriam sido salvas por Deus. As pessoas não teriam esse Salvador divino, elas seriam salvas por outra pessoa apenas. Mas para cumprir sua obra, ele também precisava ser humano. A Bíblia mostra ele como sendo humano também quando ela traz essas características parecidas com as características divinas de Jesus. Claro que são outras características, mas dessa mesma forma como ela trouxe as características e competiu, colocou isso a respeito de Cristo, disse isso a respeito de Cristo, ela vai trazer também a respeito da sua humanidade. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Jesus usando esta palavra, dizendo que ele é homem. Cristo Jesus, homem. Ou então quando ela vem e fala que Jesus tinha carne e sangue, olha, se ele fosse só Deus e Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade, então ele não teria carne e sangue. Mas a Bíblia diz que ele tinha carne e sangue, ela diz que o seu sangue verteu por nós. A Bíblia fala que Jesus teve uma concepção humana, é claro que ela foi milagrosa, foi pelo Espírito Santo, mas ele nasceu de uma pessoa, nasceu de uma mulher, ele não apareceu no mundo de uma hora para outra, mas ele nasceu como os seres humanos nascem. Jesus também teve um verdadeiro corpo, não era um corpo de mentira, não era algo que parecia um corpo, mas era um corpo que as pessoas podiam encostar, que elas tinham um contato físico com ele, era um corpo físico,
realmente corporal. Ele também teve necessidades para esse corpo. Ele sentiu fome, ele dormiu, então ele sentiu sono. Jesus tinha necessidades nesse corpo também. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Vejam as minhas mãos e os meus pés, toquem em mim e vejam que é verdade. E por último, o que caracteriza ele como um ser humano é o fato de ele ter morrido. Ele tinha esse corpo, ele era um ser humano e ele morreu. E isso é o importante, isso é o interessante para ele ter cumprido a sua obra, para ele ter salvado o ser humano. Porque ele deveria fazer assim. Ele deveria cumprir aquilo que tinha sido prometido, aquilo que o próprio Deus prometeu, ou como o próprio Deus prometeu. Então Jesus precisou ser homem para que ele pudesse expiar o pecado da humanidade. Para que ele pudesse ser um substituto da humanidade pecadora, para que ele pudesse ser entregue em sacrifício no lugar da humanidade, para que ele sofresse, para que ele padecesse esse pecado em meu lugar e em seu lugar. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, sendo humano, ele pôde realizar essa maravilhosa obra de redenção. Ele nos redimiu do nosso pecado. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus teve que ser homem para que ele cumprisse a lei no lugar do ser humano. Sendo Deus, ele estava sobre a lei, ele estava acima da lei, ele era maior do que a lei, ele é quem entregava a lei era dele. Mas quando ele se fez humano, ele se colocou sob a lei. Quando ele se fez humano, ele foi cumprir a lei. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E por esse motivo, ele não salvou a humanidade apenas sendo Deus, mas ele salvou sendo Deus e homem. Aquele Jesus que morreu na cruz era Deus e homem. Ao mesmo tempo, ele não deixou de ser Deus naquele momento. E também não deixou de ser humano em nenhum momento. Ele sempre foi Deus e homem, para que pudesse expiar o nosso pecado, para que pudesse nos substituir nesse sacrifício, para que ele pudesse fazer essa obra de redenção e para que ele pudesse cumprir a lei em nosso lugar. Ele não morreu por ser pecador, afinal a morte vem por isso, o salário do pecado é a morte. Deus disse a Adão e Eva que quando eles comessem do fruto, eles morreriam, mas Jesus não morreu por isso, não morreu porque ele tinha pecado. Ele era imortal, se a gente for olhar nesses termos, se a gente for olhar que ele era Deus, mas ele morreu pela sua própria vontade. Ele se entregou para salvar a humanidade. Jesus se fez homem, nasceu, mostrou sua humanidade, glória, sua divindade. Ele foi preso, condenado, morto, crucificado e ressuscitado. E tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. E aí, será que deu para responder sua dúvida ou não? Se você gostou do vídeo ou não, me deixa saber disso. Comenta aí, diz o que você pensou. E se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha com sua família. Fica à vontade, o vídeo é seu também. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.